Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu gostaria de falar algo muito importante com vocês hoje. Eu sei que eu estou há bastante tempo sem gravar aqui no canal, já tem mais de um ano, mas hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que muitas das vezes nós não vemos nem ouvimos. Recentemente eu fui ministrar em uma igreja e fui falar sobre questão de ansiedade e depressão. E claro que muitas das vezes nós deixamos para falar sobre ansiedade e depressão apenas no que? Setembro Amarelo. É isso. Só que achei muito interessante a questão dessa igreja, eles já estarem falando sobre esse assunto já tem algum tempo e me convidaram para falar. E eu confesso que eu fiquei bem apreensiva porque me impediu para falar sobre questão de cura de ansiedade, né? Cura sobre a depressão. Em relação à depressão, eu não vou dizer assim, nossa, a Elaine não tem problema nenhum. A Elaine tem. Mas a ansiedade é algo que sempre me assolou muito até eu conseguir realmente descobrir o que era ansiedade, como é que ela agia em mim, como é que ela age no meu ser, na minha mente, no meu coração, no meu dia a dia. E uma das coisas que foi pedido para ser falado foi sobre exatamente isso, sobre essa questão de cura. Só que algo interessante que eu gostei muito de levar e de falar foi sobre o que falar para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Por quê? Eu fui no dentista, né, há uns meses atrás, e lá no dentista eu vi uma moça que estava tendo uma crise de ansiedade. E naquele momento, pelas pessoas que estavam ali ao redor dela não saberem exatamente o que falar e nem como falar, acabaram que estava fazendo com que ela pensasse bem mais no seu problema e deixasse de focar naquilo que poderia ser realmente para a ajuda dela. E eu lembro que eu esqueci o nome, eu sei que eu estava com algo no dente, né, um paninho, esqueci, tá dura? Alguma coisa assim dentro da boca, um algodão, alguma coisa dentro da boca. Só sei que eu tava com algo dentro da boca. E eu tava lá falando com a doutora assim, não, fala pra ela, tira o foco dela, muda a visão dela, muda o foco dela. Só que ainda assim, a doutora, sem saber exatamente o que falar, mas querendo ajudar, tava falando o que pra ela? Não fica assim. Isso aí vai passar, isso é coisa da tua cabeça. Não se preocupa. Você tomou algum remédio? Nossa, e aquilo tava me deixando maluca, porque eu realmente queria ajudar ela. E aí eu levantei, mesmo com aquele negócio na boca, eu fui até a moça e disse, oi, tudo bem com você? E ela tentou respirar e falar. E aí eu comecei a falar com ela e perguntei pra ela o que ela precisava, se ela precisava de ajuda. Tá aí a primeira coisa que você deve fazer. Se você vê alguém, seja na rua, seja na sua casa, seja amigo, seja parente, seja quem for, alguém até que você não conheça, a primeira coisa que você deve chegar para a pessoa e falar você precisa de ajuda? Porque quando você pergunta, você precisa de ajuda, automaticamente você já tenta tirar aquela pessoa do foco. Se ela falar assim, não, eu não quero ajuda, você vai olhar para ela e vai dizer, tudo bem, eu vou ficar aqui, tudo bem? Senta ao lado, fica ao lado. Se for alguém conhecido, segura na mão. Se não for, fica perto, próximo da pessoa. Não seja evasivo, né? Invada o espaço daquela pessoa, mas também não deixe ela sozinha, como se não tivesse ninguém ali para ajudar ela. Fique perto. E assim, a primeira coisa que você tem que fazer, perguntar se precisa de ajuda. A pessoa diz, eu preciso sim de ajuda. Pode me ajudar? Provavelmente ela vai falar isso com muita dificuldade. Ou então ela vai falar para você que está tendo uma crise de pânico ou de ansiedade naquele momento. O que você vai fazer agora? Você vai tentar mudar o foco dessa pessoa. Entenda uma coisa, quando uma pessoa está ansiosa com uma crise de ansiedade, o que ela vai acontecer? Ela está com um hiperpensamento, a sua mente está ali a todo instante trabalhando em cima daquele pensamento que ela não quer pensar. Você tem que lembrar disso, ela não quer pensar naquilo. A segunda coisa, por favor, que você não deve falar. Não fale, calma.
Por favor, não fale calma. Quando você fala isso para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, o que acontece? Ela automaticamente ela vai começar a pensar muito mais nisso. Ela vai dizer, por que eu preciso ter calma? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E aquilo dali vai fazer com que ela fique pior. A respiração dela vai ficar muito pior. O estímulo para ela pensar em relação a coisa melhor vai ser mais baixo. E aquilo que é para ela pensar de ruim, ela vai aumentar. Por quê? Porque ela está querendo mudar aquilo dali. Ela está querendo ficar calma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa está angustiada, agoniada, o que ela quer? Ficar calma, não é? É óbvio que todo mundo que está angustiado com alguma coisa vai querer ficar calmo. Então, a última coisa que você deve falar é ficar calmo, tá? Terceira coisa, chegou, falou, pediu ajuda, ofereceu ajuda, a pessoa aceitou, está ali, muda o foco dessa pessoa. Muda o foco dela. O que eu fiz com a moça lá do consultório, né, do dentista? Eu olhei pra ela, eu falei pra ela primeiro, conta comigo até 10. Vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá tendo uma crise de ansiedade sabe quanto é difícil contar, nem que seja até 5. É muito difícil. Você tá hiperestimulado. O teu pensamento tá lá nas alturas. Então, o que eu fiz? Conta até 10 comigo. Perguntei o nome dela. Perguntei se ela estava ali sozinha, ela disse que sim, e eu fui e falei, então conta até 10 comigo, e ela começou, 1, e ela demorou muito para contar até 10, minha filha mais do meio tem 2 anos e meio, mais ou menos, e ela, se eu pedir para ela contar até 10 comigo, ela conta, do jeitinho dela, mas conta, já aquela moça não, por quê? Porque o pensamento dela estava ligado em outra coisa. Mas ela conseguiu contar até 10, tá? Ela contou até 10 e agora? Continua mudando o foco dela. Conta comigo. Você sabe onde você tá? A pessoa vai pensar, eu tô numa clínica. Você sabe que cor é esse lugar? Pergunta, que qual a roupa que você tá usando? Sem olhar, tá bom? Conta, me fala aí, qual é a roupa que você tá usando? Você lembra? Lembra? A pessoa ela vai começar a pensar fora da caixa, digamos assim. Ela vai passar a pensar e a imaginar outra situação, outra coisa. E aquilo dali vai mudar o foco dela. Vai mudar o foco dela, porque ela vai mudar o pensamento dela. Ao invés de você falar calma, muda o pensamento dela. Não chegando e dizendo, isso é bobeira. Não, olha menina, olha aqui pra mim. Para com isso. Você tá aqui, eu tô aqui. Não fale isso. Muda o foco. Depois, você pode abraçar, você pode conversar sobre outro assunto, você pode perguntar pra ela ou pra ele se ele já foi em algum lugar, se ele já fez tratamento, se ele precisa conversar mais. Tudo isso você pode falar depois, no momento da crise. Que você não pode falar e chegar dizendo, você tá isso, tá aquilo. Você só deve acalmar ela da melhor forma possível, mostrando outras coisas. Quantas cerâmicas tem aqui? Que cor é a minha roupa? Tu consegue identificar quais são as cores da minha roupa? Tu consegue perceber o que tem aqui na minha boca, no meu rosto? Porque foi isso que eu fiz com ela. Então, isso é algo que você também pode fazer. E eu, sinceramente, gostaria muito que muitas pessoas tivessem feito comigo quando eu estava com uma crise de ansiedade. O meu esposo ele não sabia exatamente como fazer, como lidar, mas quando ele soube, ele começou a mudar o meu foco, o meu pensamento, e assim, ele sempre me ajudou muito em relação a isso. Outra coisa, tô olhando aqui porque tá anotado. Outra coisa que você não deve fazer, por favor, é tocar em assuntos como família, relacionamento, igreja. Gente, eu sou cristã, eu sirvo ao Senhor, mas nem por isso eu gostaria muito que alguém chegasse assim e dissesse, de que igreja você é? Lá não oram por você? Lá não... Não é isso. A última coisa que a pessoa vai dizer assim, poxa, eu oro. Se tudo que uma pessoa está passando, pode ter certeza que ela já falou com Deus muitas vezes. E ela já pediu ajuda para Deus muitas vezes. Então, quando você falar isso, vai automaticamente fazer com que a pessoa pense que Deus abandonou ela. E Deus não abandonou. Deus não nos abandona. Ele vai estar ali conosco todo o tempo. A única questão é, ela naquele momento, ela está precisando de ajuda, de uma mão amiga, de alguém para segurar ela e dizer para ela, eu tô aqui.
E depois você vai dizer, acredite, foi Deus que me enviou até você. Porque muitas vezes Deus enviou pessoas até mim para falar comigo sobre qualquer outro tipo de assunto e assim mudou o meu foco. Não deve falar sobre relacionamento, não deve falar sobre da família. Por que não puxar esse tipo de assunto? Porque você não sabe qual é o gatilho daquela pessoa. Por exemplo, aquela pessoa ela tem problema com a família, ela tem um problema familiar com a mãe dela. Aí você diz assim, você tem mãe? Ela tá aqui? Vai fazer com que aquela pessoa pense exatamente na mãe e assim remeta aquilo que aconteceu, algo que aconteceu, então vai fazer com que ela fique pior. Relacionamento. É alguém que já sofreu em um determinado relacionamento, agora está em outro, mas aí você chega e fala assim, você tem namorado, você é casada, você é casado, vai fazer com que aquela pessoa novamente pense naquela situação. Pense naquilo e assim vai fazer com que ela fique mais ativa no que é ruim, lembra? Ela vai passar a pensar no que é ruim e vai diminuir aquilo que era para ela pensar de bom. E isso vai atrapalhar ela se concentrar e realmente sair desse... Como é que eu posso dizer? Ela está dentro de uma bolha agora que está prestes a estourar. Então, se ela continuar com esse pensamento ruim e elevado, essa bolha com certeza vai estourar e vai ser muito pior para ela. E é algo que você não quer. Então, não pergunte sobre relacionamento. Não pergunte sobre família. Não. Você viu que aquela pessoa está com mais alguém? Ou você viu que aquela pessoa tem alguma coisa? Tudo bem. Lembra? Fala depois que passar a crise. Antes não fala. Por enquanto, só tira o foco dela do pensamento ruim, dando pensamento bom, pensamento positivo. E não é chegar e dizer, você tá viva. Pelo amor de Deus, não vai dizer isso pra uma pessoa não que já me dá um desespero. Não. Você, olha, eu tô aqui, olha pra mim, olhe nos olhos da pessoa. Esqueça quem está à tua volta. Olhe nos olhos dela e diga, eu estou aqui. Olha pra mim, eu estou aqui, tá bem? Vamos lá, respira. Respirou? Continua, vamos lá. Conta comigo. Olha pra mim. Que cor é a... Você veio de carro? Que cor é o teu carro? Você veio de moto? Que cor é a tua moto? Que cor... Você lembra qual é a cor de tal coisa? Você sabe contar de 1 a 10? Tudo isso vai fazer com que a pessoa mude o foco dela. Você lembra o que você comeu hoje? Eu sei que para alguns é difícil, porque às vezes a gente realmente não lembra. Mas isso vai fazer com que aquela pessoa vá mudar o foco dela. Lembre-se que o teu papel é mudar o foco dessa pessoa. Aumentar o pensamento bom, diminuir o pensamento ruim. É isso que você deve fazer. E não ao contrário, tá bom? Então, que você ajude mais pessoas. Que você tenha sabedoria quando você vê alguém passando por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você vê algo acontecendo desse tipo, você chegar e saber exatamente o que dizer. E diga, e fale, não tenha medo, não tenha vergonha, não fique distraído com outra coisa. Se tiver alguém com você, fala, fulano, me ajuda aqui, vamos ficar do lado dele, vamos ficar do lado dela, vamos ajudar, vamos fazer, sem crítica. Eu vou te falar uma coisa, isso te ajuda muito, porque às vezes é você mesmo que está passando por algo e você ajudando outra pessoa, aquilo dali vai te dar um alívio na alma, algo que você vai olhar e vai dizer, nossa, eu ajudei alguém. Então, faça isso, seja a mão que estende, que segura e que traz para perto de Deus, e não aquela que afasta. A pessoa, ela sabe aonde ela vai encontrar Deus, ela sabe como ela vai falar com Deus. Pode ter certeza que ela já fez tudo isso e ela quer ajuda. Então ajude ela, fique do lado dela, segure na mão dela, segure na mão dele, olhe nos olhos e garanta que você está lá, tá bom? Agora fique com Deus, com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. E olha, não esquece, tá? Comenta aquilo que você quer que eu fale mais aqui. O que você acha que eu devo falar mais? Sobre ansiedade, sobre pânico? O que você quer que eu fale? Comenta aqui embaixo que eu vou ler depois. E eu prometo que eu vou gravar para você um vídeo exatamente sobre isso, tá bem? Olha, não esquece de mandar também para aquela pessoa que não sabe como ajudar o amigo, a irmã, a namorada.
Mande para ela, mande para ele o link desse vídeo, tá bom? Beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Tchau!